Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, teve dia de forte oscilação e o dólar disparou na abertura do mercado nesta quinta-feira. Os investidores reagiram a um discurso feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, criticando o teto de gastos e ao anúncio da minuta da proposta de emenda à Constituição apresentada ao Congresso e chamada por alguns de PEC da gastança. Lula dobrou a aposta da oposição entre a responsabilidade fiscal e a social e contrapôs o pagamento dos juros da dívida pública aos gastos com educação e saúde. Depois, zombou do pânico nos mercados. Daquele juro que os banqueiros têm que receber. Mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Eu disse, nós temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Nós temos que ter algum compromisso, sabe, de crescimento, de geração de emprego, porque senão, como é que você vai fazer com que a riqueza seja distribuída? Há pouco, Guido Mantega renunciou à equipe de transição de Lula. Em carta, ele apontou uma suposta intenção de adversários de tumultuar e criar dificuldades para o novo governo como uma das razões para o seu afastamento. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. O clima está tenso por aqui, viu? Já vi crise no início de governo, em pré-governo é a primeira vez. Olha, era para ser uma transição, era para ser a formação de um futuro governo. E está sendo uma crise ambulante. Primeiro, disputa por espaço. Sedentos petistas estão reclamando e muito de falta de espaço no futuro governo. Dizem que Geraldo Alckmin está comandando, de que o MDB está entrando demais e querem mais espaço na formulação do futuro governo e principalmente já pensando nos ministérios e cargos públicos. Esta é apenas a primeira crise. A segunda é que nessa fala aí hoje, até aliados do presidente eleito reclamaram por aqui, dizendo que ele não tinha nada que ficar falando em metas econômicas e discutisse a política ambiental, discutisse o que ele foi para fazer lá naquele avião emprestado ou de carona, mas não falasse de economia. O que está se formando é uma história de que o governo chegou para gastar. E esta irresponsabilidade tem um preço, e o preço é caro. Eu já vi presidentes aqui zombarem do mercado financeiro, dizendo, olha, o Collor, olha, eles fazem crise, ganham dinheiro e vão comprar alfalfa para os cavalos, né? E isso gerou uma crise ainda maior. Ou seja, hoje não há como fugir, há uma interligação e o mercado é inteligente, anda na frente da política e até do executivo, sabe o que vai acontecer lá na frente. Não é à toa, ninguém joga dinheiro pela janela, ninguém rasga dinheiro. Não é à toa que estão fugindo das bolsas, é porque sabem que o futuro governo está pensando mesmo na gastança. Todo mundo sabe, mas eu vou falar mais uma vez. Como é que é? A história é a seguinte: gastar o que não arrecada fragiliza a capacidade de pagamento e de gestão do governo. E isso significa impossibilidade futura de pagamento de dívida. O Brasil está pagando 2 trilhões, mais de 2 trilhões de reais em serviço da dívida. E não é amortizando a dívida está aumentando. E vem o Lula com esse discurso dizendo nós vamos aumentar ainda mais essa dívida, porque esses 200 bilhões a mais do teto que ele está pedindo é para aumentar a dívida pública. Isso significa aumentar juros, ou seja, levar o Brasil para o caminho da falência total, para o não pagamento, inclusive, dos juros, o que colocaria o Brasil em situação muito difícil. Então, é isso. Até aliados estão reclamando deste posicionamento novo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A situação não é boa.